Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. A matéria é Profetas Menores e hoje nós vamos, na lição 10, concluir o livro de Malaquias, que é o último dos profetas menores, na ordem canônica e também na ordem que aparecem aqui em nossas Bíblias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malak quer dizer mensageiro, Quias é Yah, é a abreviação do Senhor, então Malaquias é o mensageiro do Senhor. O livro do profeta Malaquias contém 4 capítulos, 55 versos. Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 3 últimos profetas, são considerados profetas pós-exílicos, sendo que Ageu e Zacarias profetizaram em torno do ano 520, já Malaquias em torno do ano 400, quase 120 anos depois de Ageu e Zacarias. O livro de Malaquias. Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento. Quase nada se sabe sobre sua pessoa. Nem a história, nem o seu livro nos informa muito sobre ele. A única informação prestada pelo livro que leva o seu nome é que esse profeta foi o seu autor. Como podemos ver logo no primeiro verso, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. O nome Malaquias significa mensageiro de Jeová, ou ainda meu mensageiro. Ele foi um porta-voz chamado por Deus para demonstrar, profetizar e transmitir promessas ao seu povo. Alguns comentaristas acreditam que Malaquias fosse sacerdote, devido às várias referências do livro a esse ofício sacerdotal. Nesse livro profético, destacam-se o amor, a paciência, a justiça de Deus, enquanto são expostas a rebeldia, a autoconfiança do seu povo. O livro afasta um pouco da linha comum ao enfatizar o dízimo e as maldições sobre quem não pratica essa ordenança divina, e as bênçãos para quem o faz com alegria. Outra característica do escrito desse profeta é a utilização do recurso estilístico de fazer perguntas no diálogo que apresenta entre Deus e o seu povo. O livro do profeta Malaquias encerra o cânon do Antigo Testamento e, por incrível que pareça, a última palavra aqui é maldição. Então, o Antigo Testamento termina com a palavra maldição, já o Novo Testamento encerra com as palavras a graça de nosso Senhor seja com todos. Vamos, nesse estudo, falar de 4 textos. Primeiro, a acusação aos sacerdotes. Depois, no texto 2, falaremos a acusação ao povo. Texto 3, a vinda do Messias. E o 4, a preservação de Israel. Comecemos com a acusação aos sacerdotes. Malaquias, capítulo 1, verso 1, ao capítulo 2, verso 9. O profeta inicia o livro que leva seu nome com uma afirmação do amor da parte de Deus para com seu povo. Verso 2, eu vos amei, diz o Senhor. A seguir, condena a atitude e conduta dos sacerdotes e avisa que, caso não mude seus maus caminhos perante o Senhor, serão castigados. Vamos ao fundo histórico. Nesse tempo, a nação judaica ainda se encontrava sob o domínio da Pérsia. O templo fora inaugurado já havia quase uns 100 anos, mas infelizmente o povo tinha retornado aos seus velhos pecados e não praticava a religião verdadeira. Mas 2 grupos haviam retornado depois da primeira leva. O de Esdra, que retornou em 457 a.C., para a restauração da lei do Senhor,
e o de Neemias em 445 a.C., para a reconstrução dos muros. Malaquias foi contemporâneo de Neemias. O povo estava desanimado, pois o desejo de ter um reino restaurado e poderoso sobre um grande líder não fora concretizado. Com isso, retornara e tornara-se indiferente às coisas espirituais. Foi nesses dias, em torno do ano 420 a.C., que Malaquias ministrou. O tema do seu livro é a grandeza de Deus, verso de número 5. Os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel, destacando o seu imensurável amor. Eu vos amei, diz o Senhor. Olhando aqui um pequeno gráfico no vosso livro, você vê o cativeiro babilônico, os profetas do cativeiro Ezequiel e Daniel, 536 a.C., fim do cativeiro, primeiro regresso dos judeus com Zorobabel. Nessa época, depois da parada do templo, os profetas Ageu e Zacarias profetizando para a reconstrução do templo, em torno de 525, ainda o domínio persa. No ano 457, o retorno com Esdras, mais um grupo de judeus. Em 445, o retorno de Neemias e Malaquias. Malaquias, capítulo 1, verso 1 ao 5. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. A profecia começa com uma afirmação do amor da parte de Deus, por intermédio de seu mensageiro, por meio do qual declara o que sente por Jacó, ou melhor, pelos seus descendentes, e também o desprezo que recaiu sobre os filhos de Esaú, os edomitas. Esses haviam maltratado o seu povo escolhido, zombado dele e tentado aniquilá-lo. O livro de Obadias, por isso Deus os aborrecia. O povo de Edom, a indiferença havia dominado de tal forma a alma de Judá que o povo nem sequer notava ou sentia o amor mais de Deus. Até que lhe perguntou desdenhosamente, em que nos tens amado? Capítulo 1, verso 2. Deus responde, lembrando do seu julgamento sobre Edom, os descendentes de Esaú, que desapareceram e Israel foi preservado. Nisso, via-se a prova do seu amor para com eles. Portanto, se Judá tentasse, reconhecia que o Senhor realmente o amava muito. Esse amor também o revelaria no futuro de Judá. O aceitasse, viria com seus próprios olhos a grandeza do Senhor, não somente na sua terra, como além de suas fronteiras, como diz, ser engrandecido em todos os termos de Israel. Verso 6 de Malaquias, onde está o meu temor? Verso 6 diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis em que temos desprezado nós o teu nome. Os sacerdotes, ao invés de conduzir o povo nos caminhos da justiça e reverentemente observar as cerimônias do templo, profanaram o altar do Senhor, oferecendo pão imundo. Verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizemos o que temos profanado. Eles também ofereciam animais cegos, coxos e enfermos ao Senhor. Verso 8 a 13. Estavam sendo oferecidos a Deus, então, os animais defeituosos, para pensar que Deus aceitava tais sacrifícios, e não tinham prazer os que estavam fazendo, de acordo com o verso 10. Quem há entre vós que feche as portas e não acende de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Afrontosamente, os sacerdotes perguntaram ao Senhor, em que te havemos profanado? No verso 7. Seus corações, suas mentes insensíveis, recusavam aceitar as advertências do profeta e resistiam às admoestações divinas contra o seu comportamento. Suas responsabilidades no trabalho sacerdotal no templo
haviam se tornado uma atividade rotineira e mecânica. A santificação e a pureza necessárias ao sacrifício ao Senhor eram desconhecidas em suas vidas. Já havia muito tempo em que a honra e o respeito devido a Deus tinham desaparecido entre esses líderes religiosos de Judá. Capítulo 2, verso 1 a 9, os sacerdotes desprezados. E agora, os sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, se não puserdes o vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Despertar, de libertar do Egito o seu povo, o Senhor separa os levitas para serem os pastores de Israel. Sua aliança com os levitas fora de vida e de paz. Verso 5, meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temessem, me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Os deveres do sacerdote era guardar o conhecimento, instruir os homens, andar em justiça perante Deus. Versos 6 e 7. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios, e andou comigo em paz, porque os lábios do sacerdote guardaram a ciência. Da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Levi, o patriarca da tribo sacerdotal, cumprira a sua parte na aliança. Mas agora os seus descendentes estavam desviados do caminho divino e haviam se tornado pedras de tropeço para muitos, conforme o verso 8. Mas vós vos desviaste do caminho, e a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, Deus os alerta que se não se arrependerem de suas transgressões, serão amaldiçoados, reprovados e envergonhados. A ideia de Deus lançar o excremento de animais ao rosto dos sacerdotes parece um tanto forte, conforme verso 3. Diz, e eu vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirado. O sentido de tal humilhação é que eles tinham profanado tal forma que assim como o esterco de animais sacrificados era levado para fora do acampamento e queimado, assim eles sofreriam semelhante fim. Por não terem guardado os caminhos do Senhor, seriam tratados como sujeira. Antes, os sacerdotes gozavam de glórias e honra por causa de sua chamada. Agora, mereciam desprezo e indignação. Deus os castigaria por profanarem a aliança de Levi no seu altar. Verso 8. O próprio povo testemunharia essa maldição que lhe sobreviria. Verso 9. Por isso também vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaram os meus caminhos, mas fizesse acepção de pessoas na lei. Vamos aos exercícios desse texto. Marque-se para certo e para errado. Malaquias começa seu livro com uma afirmação de indignação da parte de Deus para com o seu povo. Errado, para com os sacerdócios. 10:2. No tempo do profeta Malaquias, a nação judaica encontrava sob o domínio da Pérsia. Certo. 10:3. O tema do livro de Malaquias é a grandeza de Deus, destacando seu imensurável amor. Certo. 10:4. A profecia proferida por meio de Malaquias começa com a afirmação da parte de Deus: eu vos tenho amado. Certo. 10:5. Aos sacerdotes que profanavam o altar do Senhor, ele perguntou: onde está o meu temor? Certo. 10:6. Depois de libertar o seu povo do Egito, o Senhor separou para si os cananeus para serem os pastores de Israel. Errado. Separou os levitas. Texto 2. Acusação ao povo. Agora sim vem ao povo. Malaquias 2, verso 10
ao 17. Malaquias continua sua profecia e agora condena a atitude errada do povo. Os sacerdotes tinham falhado miseravelmente diante de Deus e da nação. No entanto, nem todos os pecados de Judá podiam ser atribuídos somente àqueles pastores. A sentença do profeta também inclui as ovelhas rebeldes. A infidelidade de Judá, Malaquias 2, 10 a 12. Judá, a nação escolhida por Deus, tornara-se abominável ao cair na prática do casamento misto. O Senhor proibira muito antes o casamento entre os judeus e o povo de outras nações. Ao rejeitar essas ordens, Judá rejeitara também a Deus, tomando para si mulheres que serviam a deuses estranhos. Judá procurou justificar seus atos, dizendo que todos eles e outros povos eram da mesma família universal. Verso 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? De tão cego, estava ignorando a acusação contra si. Deus, no entanto, assegura que tal pecado não será tolerado. Qualquer um, seja sacerdote, profeta, príncipe ou outro, pagará o justo preço da infidelidade. Quem, nessas condições, ofertar algo ao Senhor, será rejeitado e sua oferta não será aceita, enquanto não desistir do casamento misto e não se arrepender. Judá permanecerá reprovado por Deus em suas bênçãos e seu amor. Judá será eliminado das tendas de Jacó. Olha, verso 12, o Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, e o que vela, e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Portanto, nessas condições, ele será afastado do seu povo. Os filhos também de tais casamentos não farão parte dos escolhidos de Deus, da sua herança. Tanto a terrestre como a celeste será anulado. Verso 13 a 16 chama atenção quanto à infidelidade. Cuidado, não sejais infiéis. Judá pranteava e molhava o altar do Senhor com lágrimas, conforme o verso 13. Cobria o altar do Senhor com lágrimas e choro e gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Perguntava que Deus estava agindo desse modo com eles. Verso 14. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre a mulher da tua mocidade. Esse choro procedia de um coração duro e hipócrita. Queria que suas ofertas fossem aceitas, mas não abriam mão dos seus pecados. De nada adiantava essas lágrimas derramadas, pois a atitude do povo não mudava. Continuavam os seus relacionamentos reprováveis por Deus, pois eram contra a sua lei. O Senhor não tolera e até odeia a conduta do seu povo. Aqui, maritalmente, a separação, o desquite, o divórcio são repudiados por Deus. Em Malaquias 2,16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e o que encobre a violência com sua veste, diz o Senhor. Portanto, guardai vosso espírito e não sejais desleais. A infidelidade conjugal somente complica, mancha e arruína a vida dos casais e das famílias envolvidas. Malaquias 2,17 diz que enfadais ao Senhor. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis, em que te enfadamos? Nisso que dizeis, qualquer que faça o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? O Senhor estava externando a sua irritação com Judá. O profeta declara que tanto justificar o mal como vinham fazendo o povo, enfadar a Deus. Chegar à infâmia de dizer que o mal é bom.
e que isso agrada ao Senhor. Mas a verdade é que Judá estava se conduzindo vergonhosamente e o Senhor estava muito irado. Em breve haveria de julgá-lo novamente. Judá conheceria então o juízo de Deus. Vamos aos exercícios desse texto 2. Assinale com X a alternativa correta. Os sacerdotes haviam falhado diante de Deus e da nação. Entretanto, a sentença do profeta incluía também as ovelhas rebeldes. Letra B, as ovelhas rebeldes. 10.8. O assunto abordado em Malaquias 2, 10 a 12, destaca o quão abominável foi Judá. A letra A, casando-se com outras nações. 10.9. Malaquias 2, 13 a 16, aborda, além da infidelidade do povo para com o Senhor por meio dos casamentos com pagões, a infidelidade, letra C, marital. Vamos ao texto 3, a vinda do Messias. Malaquias 3. Verso 3 diz: eis que eu envio meu anjo que prepara o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Entre os profetas menores, o assunto comum é a censura e o julgamento do povo de Israel, cuja rebeldia e arrogância motivavam a ira do Senhor sobre eles. Ao mesmo tempo, nota-se neles uma centelha de fé que nunca morreria, ou que nunca morria, e que ainda permanecia vivo, provendo salvação àqueles que se arrependessem dos seus pecados. No livro de Malaquias encontramos esse raio de luz e a promessa de um Salvador, isso é, o Messias, que virá buscar e separar e abençoar os que nele se refugiam. O dia da sua vinda, Malaquias 3, 1 a 5. O dia do Senhor, mencionado por vários profetas, também consta no livro de Malaquias. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Antes da sua chegada, o Messias envia o seu mensageiro, João Batista, que prepara o seu primeiro advento. O dia do Senhor será um dia de purificação e juízo para Israel. O profeta diz que o Senhor será como fogo de ourives e potassa dos lavandeiros. Enquanto o fogo derretia, purificava, refinava o ouro e a prata, a potassa ou sabão limpava as vestes do povo. Aproveitando tais ilustrações, Malaquias compara a maneira como o Messias tratara Israel no processo espiritual de purificação. Começando pelos levitas, ele fará uma limpeza geral em seu povo, e o resultado será um remanescente puro, brilhante, como antigamente, agradado de Deus. Verso 2 e 4, diz que o fogo de ourives e com o sabão dos lavandeiros, no verso 2. E a verso 3, assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará. Haverá então uma limpeza geral de seu povo e um remanescente que agradará a Deus. O Senhor, no entanto, uma testemunha veloz contra o restante, verso 5, e chegar-me-ei vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. Aqui quem será julgado? Os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, contra o que perverte o direito da viúva e do órfão, quanto os que torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor será contra feiticeiros, adúlteros, juram falsamente, defraudam o salário, oprime a viúva ou órfão, torce o direito e não teme o Senhor. O Senhor será contra todos esses e julgará com rapidez, como uma testemunha veloz, pois rejeitaram propositalmente as oportunidades que lhe foram oferecidas
para o retorno e aprisco do divino amor. Vamos ao verso 7 a 12 de Malaquias. Roubará o homem a Deus? Verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui, verso 6, o Senhor é sempre o mesmo, ele não muda. Por isso, seu povo não é exterminado, por causa da sua misericórdia. O Senhor, que sempre amou, convida a voltar para ele. Todavia, Judá persiste em sua arrogância, sempre achando que estava tudo bem quanto ao seu andar com Deus. Malaquias, agora, no verso 7, inicia um novo assunto, sobre a contribuição financeira no templo. O grande pecado de não contribuir com dízimos e ofertas ainda prevalecia entre o povo. A nação inteira era culpada por isso. A acusação divina era de roubo. Judá estava roubando a Deus. O profeta admoesta que assim procedendo, eles eram amaldiçoados, verso 8 e 9. Esclarece ainda que se começa novamente a contribuir para o trabalho do Senhor, as bênçãos de cima seriam imensuráveis. Malaquias 3:10. Que haveria cereais e frutas em abundância nos campos. Malaquias 3:11. Uma verdadeira felicidade encherá a terra, e os outros povos reconhecerão algo de extraordinário e impressionante acontecendo em Israel. As palavras de Malaquias ainda têm plena aplicação hoje. O Senhor nos desafia: fazei prova de mim nisto. Portanto, não desperdicemos a oportunidade e maravilhas de contribuir em nossas igrejas para o bem do reino de Deus aqui na terra. Podemos confiar que, como a Bíblia promete, as bênçãos serão abundantes. Um povo espiritualmente feliz, ditoso, e aquele que, além de louvar ao Senhor e andar nos seus caminhos de justiça, também pratica fielmente a ordenança do dízimo. Verso 13 a 15. Palavras duras. Judá chegou à conclusão que era inútil servir a Deus. Verso 14, dizendo: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Como expressou o salmista, os seus habitantes também declararam que os ímpios prosperam e não são julgados. Verso 15, ora, pois reputamos por bem-aventurado soberbo os que comem impiedade se edificam, assim eles tentam o Senhor e escapam, passando erroneamente, palmilhando as estradas da retidão, expressam assim o seu desgosto em guardar a lei do Senhor. Seu procedimento os estava conduzindo para mais perto da bifurcação que divide e separa para sempre os remidos do Senhor e os perdidos sem Deus. Judá estava vivendo perigosamente. Sua arrogância era tanta que estava sempre a falar de Deus de forma irreverente. Bom para o povo seria se lesse os primeiros versos de outro dos seus profetas. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Naum, capítulo 1, verso 2 e 3. Mesmo em tudo isso, uma boa lição para nós. O Senhor não nos despreza quando somos sinceros para com Ele. Reconhece as nossas fraquezas e sabe que muitas vezes ficamos perturbados com algumas coisas da vida. Ele não se ira quando somos francos e expressamos as nossas dúvidas. Precisamos sempre manter abertos os canais de comunicação entre nós e o Pai Celestial e conduzir-nos de forma digna de um verdadeiro Filho de Deus. Precisamos falar-lhe sobre tudo, sempre, porém com muito temor e reverência. E quando situações frustrantes e angustiantes nos sobrevierem, não devemos perguntar por que Deus, mas sim qual é o teu propósito, Senhor. Marque com X a alternativa correta.
Assim como outros profetas, Malaquias menciona em seu livro, letra B, o dia do Senhor, 10:11, conforme Malaquias 3:6. O Senhor é sempre o mesmo, nunca muda a razão pelo qual o seu povo, letra A, não será exterminado. 10:12. Quanto à contribuição financeira no templo, o povo pecava por omitir-se a respeito. O profeta Malaquias adverte que a quem sim procede, letra B, será amaldiçoado. 10:13. As palavras de Malaquias sobre o dízimo têm sentido também em nossos dias, pois o Senhor nos desafia, letra C, fazei prova de mim nisso. Vamos ao texto final, texto 4, a preservação de Israel. Os últimos versos do Antigo Testamento salientam 3 verdades. Israel, o tesouro peculiar ou particular de Deus. Depois, o sol nascente da justiça. Malaquias 3:17 diz, naquele dia, para mim, particular tesouro, Israel. O sol nascente da justiça, verso 2, Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E finalmente, verso 5, eis que vos envio o profeta Elias, como precursor do grande e terrível dia do Senhor. Aqui é uma outra referência a João Batista. Falemos de cada uma delas. Começando com o tesouro particular, versos 16 e 17. Malaquias faz um contraste entre o verso 16. Então, aqueles que temem o Senhor, fala cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e haverá um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor, para que se lembrem do seu nome. Verso 18, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nesse texto, vemos que os judeus que haviam permanecido fiéis a Deus eram parte do remanescente Israel, que o Senhor pouparia. Esses judeus, apesar das dificuldades que estavam passando, da péssima atitude de seus irmãos rebeldes, ainda procuravam a comunhão fraternal, compartilhar a graça, o amor divino que sentiam no coração. Não se esqueceram de Deus em meio às aflições da época e viviam satisfeitos no Senhor, como também não se esqueceu deles, cujo nome seriam escritos por um memorial. No dia do Senhor, aqueles cujos nomes se encontram no livro memorial serão separados como um tesouro particular de Deus. Serão a sua joia, a sua possessão toda especial. Naquele dia serão recompensados, honrados, e como ouro e pedras preciosas, brilharão com intenso fulgor. Essa profecia de Malaquias não somente incluirá os judeus redimidos nos dias dos profetas, mas também outros povos que perseverarem em seguir ao Senhor. Enfim, os salvos de todas as épocas e todas as nações farão parte desse glorioso agrupamento do tesouro particular de Deus. Vamos agora ao sol da justiça. Malaquias 3:18 declara que o povo verá novamente a diferença entre o justo e o perverso. Através da história, os judeus haviam notado que o homem que serve a Deus é tratado por ele de maneira diferente, enquanto que aquele que não o serve recebe outro tratamento. Os primeiros 3 versos do capítulo 4 descrevem como será o tratamento final dos homens, tanto judeus como gentios. O dia do Senhor virá, e para alguns será dia de desprezo, sofrimento e morte, para outros de libertação e alegria. A ira divina manifestar-se-á e aniquilará aqueles que rejeitaram ou abandonaram a Deus. O seu zelo e a sua vingança, realizando um trabalho tão devastador que nenhum mal escapará nesse mundo. O pecado e todos os seus súditos serão lançados no lago de fogo. O dia que está para vir o abrasará, de sorte que os súditos do Senhor
ficarão firmes. E quanto aos ímpios, não deixará nem raiz nem ramo. Para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e trará salvação debaixo de suas asas. Malaquias narra de forma poética e habilmente o fim glorioso dos justos, daqueles que se consagraram ao Senhor, cumpriram os seus votos de fidelidade e se dedicaram ao trabalho nos campos, sobre os sanadores raios da justiça do sol. Esse sol transformará seus corpos, revigorará suas almas e alegrará seus espíritos. O Messias trará perfeita e completa salvação de todos seus irmãos, que reinará eternamente com ele. Malaquias, porém, admoesta a todos a cumprirem as leis que Deus entrega a seus servos, Moisés, e o último alerta para que não caiam de vez. Aqueles que cumprirem o seu querer receberão com grande prazer o Messias e o seu reino, porém, que se esquece desses preceitos, tentarão escapar no dia do Senhor. A obediência sempre trará bons e gloriosos resultados, e a desobediência resultará em maldição. Esse aviso final do profeta também serve para nós hoje. Ele nos desperta para a importância de estarmos sempre em dia com o Senhor, a nossa inteira consagração a Deus e obediência à sua palavra conduzirá aos céus. Falemos do profeta Elias. As últimas palavras de Malaquias são: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. As últimas palavras proféticas falam de um precursor que será enviado pelo Senhor antes do seu dia. Essa profecia foi cumprida mediante a vinda de João Batista, Lucas 1,17, a respeito de quem declarou Jesus: e se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir, Mateus 11,14. Assim se encerra a última profecia do Antigo Testamento, com a promessa da vinda de Cristo. Alguém habilmente observou a conclusão do Antigo Testamento, que deu início a uma longa noite, os 400 anos em que os profetas silenciaram, aguardando o sol da justiça. Hoje, nós vivemos entre os dois adventos do Messias, usufruímos das bênçãos da sua primeira vinda, enquanto aguardamos ansiosamente a sua segunda vinda. O nosso clamor se expressa nas palavras do nosso amado apóstolo João, ao encerrar o seu livro no Novo Testamento. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Vamos aos exercícios do texto e com isso encerramos os profetas menores. Marque C para certo e E para errado. Os últimos versos do Antigo Testamento registram 3 verdades: Israel, o tesouro particular de Deus, o sol nascente da justiça, o envio do profeta Elias como precursor do Messias. Certo. 10:15. Os judeus que permaneceram fiéis a Deus era parte do remanescente de Israel que o Senhor pouparia. Certo. 10:16. No dia do Senhor, aqueles cujo nome se encontram no livro memorial serão separados como tesouro particular de Deus. Certo. 10:17. O dia do Senhor virá e toda a humanidade viverá um dia de grande alegria. Errado, não é toda a humanidade, só os que aceitam. 10:18. A última profecia do Antigo Testamento fala do Elias, que estava por vir, isto é, João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Certo. E 10:19, a conclusão do Antigo Testamento, deu início a uma longa noite, 400 anos, em que os profetas ficaram aguardando a concretização da última profecia, o sol da justiça. Certo. Vamos à revisão geral da lição 10. Agora, assinale com X a alternativa correta. 10:20, a indiferença
que dominava o povo de Judá, impedia de sentir o amor de Deus, que desdenhosamente perguntavam. Letra A, em que nos tem amado? 10:21, conforme Malaquias 2:12, Judá será eliminado das tendas de Jacó por causa do casamento com pagões. 10:21, C. 10:22, o assunto comum aos profetas menores é a rebeldia de Israel, que motivava a ira do Senhor. Contudo, havia entre eles os que guardavam uma centelha de fé. A essa promessa era que teria, letra A, um Salvador. E 10:23, para encerrar, aqueles que cumpriram seus votos e fidelidades, dedicaram-se ao trabalho nos campos, sobre os senadores, raios do sol da justiça, terão seus corpos transformados, suas almas, seus espíritos, todas estão corretas, Com isso, nós concluímos essa matéria, profetas menores. O aluno deve entrar em contato agora com a secretária para já matricular-se para a próxima matéria, para que você continue fazendo o curso da ETAD. Vamos agora a uma revisão do teste de número 5, que engloba a lição 9 e 10, que nós vimos, o profeta Zacarias em Malaquias. Faremos então essa revisão, preste atenção na revisão do teste 5, antes de fazer o seu teste no WhatsApp do aluno. Prestando atenção aqui nessa pequena revisão, você terá sucesso no seu teste. Vamos ao teste 5. Primeira pergunta. Quem faz a pergunta sobre o jejum no 5º mês? Letra D, um grupo de judeus de Betel. Então, a primeira é letra D, um grupo de judeus de Betel. Segundo, qual é a resposta de Deus sobre o jejum no 5º mês? Letra B, Deus repreende a atitude hipócrita deles. Terceira, o que marca o início da restauração do povo de Deus? Letra B, o arrependimento do povo. Quarta, porque Deus promete voltar a Sião. Letra B novamente, porque Deus é zeloso e tem grande indignação contra os inimigos de Israel. Quinta, qual é a atitude encorajadora que Deus pede ao seu povo? Letra C, levantar a cabeça, não temer e continuar o trabalho. Sexta, quantas vezes a expressão dia do Senhor é mencionada no capítulo 14 de Zacarias? Aqui a letra C, 9 vezes. Sétima, o que é mencionado como uma bênção durante o reinado do Senhor em Jerusalém? Letra B, a santificação das panelas da casa do Senhor. Oitavo, qual é o tema principal do livro de Malaquias? Letra C, a infidelidade do povo e dos sacerdotes. Nono, o que Deus declara sobre o sentimento em relação a Jacó e Esaú? Letra C, que ele amou Jacó e odiou a Esaú. Letra C. 10. Qual é o pecado específico dos sacerdotes? Letra B, casamento misto. 11. Qual é o tema principal do livro de Zacarias? Letra C, o dia do Senhor e a purificação do seu povo. 12. Qual é a mensagem principal da primeira mensagem direta do Senhor em Zacarias 7? Letra C, a repreensão a Israel e seus falsos motivos. 13. Como os sacerdotes respondem à acusação de profanar o altar do Senhor? Letra C, afirmam que estão agindo corretamente. 14. Qual é a advertência específica dada aos sacerdotes em relação à sua conduta? Letra B, serão amaldiçoados e reprovados se não se arrependerem. 15. Como Malaquias escreve o dia do Senhor em relação à purificação de Israel? Letra B, um dia de julgamento e purificação. E 16. Como Malaquias escreve o sol da justiça em relação ao dia do Senhor? Como letra C, uma fonte de alegria e cura.
16, letra C. Com isso, concluímos o livro do Profetas Menores. O aluno deve matricular-se para a sua próxima matéria. Procure a secretária para fazer a sua matrícula e assim você obter sucesso aqui no seu teste. Se você não é aluno, mas assistiu para ganhar conhecimento, amém. Se você deseja ser aluno, entre em contato conosco. Você pode assistir as aulas pelo canal do YouTube. Daremos acesso ao estudo para você, a plataforma digital, e também daremos a você acesso ao WhatsApp do aluno para fazer as provas da matéria. Nesse caso, foi Profetas Menores. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali você vai encontrar 238 pastas com 6.800 vídeos. Se você descer na primeira pasta, encontra um comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue o nosso canal. Amém.